Muito boa tarde, amigos e amigas. Vamos fazer mais uma ligeiríssima reflexão nesta tarde, agora, sobre as notícias que estão em voga nos canais de comunicação. Nós vivemos dias assim turbulentos, com muitas notícias. Talvez que após 2 de setembro, se houver o julgamento do Bolsonaro, até diminua, mas até lá a coisa anda muito fervente. Mas eu quero destacar que no portal UOL, que ele é assim um portal até de direita, eles disseram uma coisa que vale refletir. Falando sobre o tarifaço do Trump sobre o Brasil e os produtos brasileiros, eles disseram que isso está fazendo o dólar se valorizar, o real se valorizar e o dólar cair, porque não é só contra o Brasil, é contra muitos países do mundo, e ocorre que o real aumentando de valor, e isso promete ser progressivo, vai acabar caindo os juros lá para os juros pagos pela dívida externa brasileira pelo ano de 2026. Vai se valorizando e ainda disseram que a carga de todo o tarifaço só chegaria a prejudicar 2% das exportações brasileiras. Mas, como o Brasil está buscando, encontrando outros mercados alternativos para colocar esses produtos, isso dá uma quebrada para 1% apenas nas exportações. Só que mesmo assim tem alguns setores sensíveis dos grandes capitalistas que vão sofrer uma boa pancada mesmo nesse 1%. Algumas partes do agro, algumas indústrias que exportavam para os Estados Unidos, coisas do nível, vão sofrer uma boa pancada com essa diminuição mesmo que seja de 1%, mas que para o Brasil não vai afetar muito, está afetando muito mais para os Estados Unidos já. Porque o Brasil encontrando novos mercados e lá já faltando os produtos daqui, fica mais difícil de recuperar esse mercado quando já está sendo colocado em outros mercados o produto que iria para lá. Então, é uma dificuldade para lá que eles precisam de muita artimanha para corrigir e esse governo não está conseguindo, esse governo aí do momento. Ok, gente? E da doutora Andréia Gonçalves também algumas coisas interessantes. Uma delas, que o deputado federal do PT, Lindenberg Faria, vai abrir está investigando, já abriu uma investigação do Dudu Bananinha com relação à invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, e depois houve aquela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro aqui, em Brasília, e agora continua essa tentativa de golpe usando esses tarifaços, essa solidariedade do Trump. E então lá tem uma rede, um colunista chamado Seth Abrams, norte-americano, e ele mostra que no dia 5 de janeiro teve lá no Hotel Trump uma reunião do pessoal que iam fazer lá o ataque ao Capitólio, e o Bananinha se encontravam lá, certinho? Então, pegando esse gancho deles por lá, é muito fácil de descobrir essa interferência dele lá na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, essa ajuda, e justifica esse retorno agora do Trump aqui por causa da proximidade de prisão do Bolsonaro, esses tarifaços aqui contra o Brasil, que está prejudicando muito mais o norte-americano, mas a gente também não gostaria que isso estivesse ocorrendo, uma vez que o Brasil sempre teve muito boas relações com os Estados Unidos, e juristas importantes até se guiavam, até do Supremo Tribunal Federal, se guiavam sempre pela justiça dos Estados Unidos, e agora está havendo uma desinformação, está havendo uma crise, que eles dizem que o Dudu conseguiu envenenar as relações Brasil e Estados Unidos. Então está nessa polêmica aí. E como ele disse que o Brasil está virando uma república de banana, como a Venezuela, segundo ele, a Andréia até concorda que sim, porque se o Brasil, nesse ponto, porque se o Brasil tivesse uma seriedade, pelo menos no legislativo, o Hugo Mota fosse um cara bem sério,
já tinha mandado cassar o mandato desse deputado, cortado o seu salário. E ele continua lá, recebendo o salário público, o dinheiro do povo, para trair o nosso país, para fazer o entreguismo lá, contra o nosso país. Então, é isso. E lá nos Estados Unidos, o estado do Mississippi, porque lá os estados podem criar muitas leis diferentes das leis nacionais, porque lá não é uma federação que nem o Brasil, que todo mundo se regula pelo que é decidido no Supremo Tribunal Federal. Lá, cada estado faz as suas leis, porque lá é uma confederação. Eram como se fossem vários países que se associaram num só, mas podem fazer suas leis diferenciadas. E o estado do Mississippi criou uma lei que foi aprovada pelo Supremo Tribunal de lá do Mississippi, que ele regula esse negócio da inclusão, da punição das plataformas, regulação das plataformas digitais para criança, porque está acontecendo, já aconteceu suicídio e outras coisas de criança por conta de pressões feitas pelas plataformas que levam a criança à sensualidade, depois ficam cobrando dinheiro da criança e ameaçando divulgar e coisas do tipo, e a criança não sabe o que fazer. Então, lá o Trump ficou caladinho, e uma dessas plataformas que pertence às empresas dele ficou caladinho, e agora quer abrir o bico aqui somente contra o Brasil, né? Somente contra, querendo dizer que o Supremo tem que obedecer às leis norte-americanas, sendo que nunca nunca pôde ser assim. E lá, a norte-americana de lá, de Washington, não estão sendo respeitadas nem pelos estados como o Mississippi, os estados de lá, e não há nada a fazer contra isso, ok? Para se ver como é que as coisas, como é que a desinformação gera a confusão. E o Bananinha fica aí fazendo suas bravatas, e enquanto o pai dele não for preso, enquanto ele também não estiver mais bem apertado, ele, o Malafaia e outros, e um tal de Paulo Figueiredo, que está lá pelos Estados Unidos, é neto do presidente Figueiredo, que era do tempo da ditadura militar, também está aprontando as dele por lá. Pois bem, então, não pode haver responsabilização por abuso lá nesse estado, e muito mais querendo interferir aqui. Não pode haver esse abuso, isso é um abuso, e não pode haver esse negócio dessa ditadura, dessa interferência aqui. Então, Trump também está enfrentando o protesto dos Estados Unidos, inclusive em Washington e outros estados, e alguém pedindo o impeachment dele, por algumas razões. Uma dessas é o tarifaço, e a outra é porque eles acharam ele um pouco fraco diante das negociações do Putin. E Zelensky disse que deveria, segunda-feira, ir aos Estados Unidos, falar com Trump sobre esses acordos lá. Mas não está muito bem acertado, não é unanimidade todos os canais da imprensa norte-americana que seja obrigatório ele ir ou não. Os Estados Unidos estão, entre outras coisas, esse tarifaço está desabastecendo o mercado, menos navio atracando nos portos para desembarcar mercadoria, menos caminhão chegando nos portos para pegar mercadoria, menos emprego e mais carestia e mais desabastecimento. Isso tudo está também levando o pessoal a fazer manifestações, e não é só o pessoal, são políticos não só do lado do Biden, mas políticos do lado do próprio Trump. Não estão aguentando tudo isso e estão já querendo o impeachment dele. Então, só Jesus na causa. Então, eu deixo aqui algumas passagens bíblicas para a gente refletir e pensar em situações assim, e cada um pensar na sua vida, e cada um pensar no seu país, pensar no destino do seu país. Então, começo com Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Lá recomenda: possa habitar nos seus corações ricamente a lei de Deus, a lei régia. A lei régia, ela é justa,
ela é uma verdade na sua origem, não é essa verdade criada a partir de uma mentira repetida. Então, que habite nos vossos corações a lei régia, a lei de Deus, que ela é justa, é a verdade original e é a misericórdia fiel à lei. Não é essa misericórdia, esse tal dessa absolvição, esse negócio de passar pano para gente errado, para bandido, passar pano em gente fora da lei, para continuar desrespeitando a lei. Não é isso, não. É uma misericórdia conectada com a justiça, conectada com a verdade, conectada com a lei verdadeira e régia. Certinho? Então, o conjunto disso, o conjunto dessa misericórdia conectada com a lei, com a verdade, junto com a verdade, junto com essa lei que é justa, que é justiça, esse conjunto forma um tríade perfeito para a santificação, que é sempre vencedora. Então, isso é de Colossenses 3,16. É a reflexão de hoje a respeito disso. Então, o que está faltando hoje no nosso povo, no nosso mundo, nas nossas autoridades, é justamente essa crença na palavra de Deus, para que a vida possa andar melhor nos conformes, com mais negociação, diplomacia e ande melhor as coisas e prospere melhor todo mundo. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12, fala que a pessoa iníqua ou ímpia, ele acaba entrando, simpatizando e entrando na operação do erro. E então é nela que ele acredita. Ele não acredita e nem quer acreditar na verdade, na justiça. Ele vai acreditar na operação do erro e vai se enquadrar lá. E por isso ele vai ser julgado pela injustiça praticada. E pelo ódio que ele nutre, que ele alimenta contra a verdade. Ok, gente? Então, nada bem para quem escolhe esse caminho, pelo menos na opinião desse que vos fala. Gente, vamos refletir, vamos pensar e vamos em frente, crendo que Deus está no controle. E então aí os canais progressistas, os canais que estão divulgando a verdade, essas coisas, e alguns de direita, alguns canais de extrema direita, como é o caso da CNN Brasil, alguns outros, alguns colunistas, não são todos, estão também nessa situação, e porque eles estão vendo o próprio país deles continuando a piorar das pernas, e não é isso que eles desejam. Então, eles em algum momento botam também a boca no trombone e reclamam do que está ocorrendo por lá. Ok, gente? Um abraço a todos e a todas. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Acreditem que só Deus é o caminho e a verdade e a vida. A sua lei, que é justa, santa, boa, misericordiosa, mas uma misericórdia conectada com a fidelidade à lei e à justiça e à verdade. E que Deus possa ser louvado e engrandecido e sempre nos ajudar como Ele sempre nos tem ajudado a vencer as dificuldades. Amém. Glória ao Senhor.